Mateus 22, a partir do verso 1. É a parábola da festa do casamento. Quem conhece essa parábola? De novo, Jesus lhe falou por parábolas, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um rei que preparou uma festa de casamento para o seu filho. O rei prepara uma festa de casamento do seu filho. Enviou seus servos a chamar os convidados para a festa, mas estes não quiseram vir. Imagina, você faz aqueles convites bonitos, né? Aqueles convites bonitos. Rebeca, né? Você faz aquele convite bonito e aí convida as pessoas mais íntimas, os amigos do Diego, todo mundo, e todo mundo diz o quê? Não dá para ir. Você imagina isso? Enviou os servos a chamar os convidados para a festa, mas estes não quiseram vir. Enviou ainda outros servos, dizendo: digam aos convidados, eis que já preparei meu banquete, os meus bois e animais da engorda já foram abatidos, e tudo está pronto, venham para a festa. Imagine, o pessoal acha que Boca Livre todo mundo vai? Nem todo mundo vai a Boca Livre, né? Mas os convidados não se importaram e se foram embora. Um para o seu campo, outro para o seu negócio, outros, agarrando os servos, os maltrataram e mataram. O rei ficou furioso e, enviando as suas tropas, exterminou e incendiou a cidade deles. Então disse aos seus servos: a festa está pronta, mas os convidados não eram dignos. Vão, pois, para os encruzilhadas dos caminhos e convidem para o banquete todos que vocês encontrarem. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus, bons, tudo que era gente, todo tipo de pessoa, né? E a sala do banquete ficou cheia de convidados. Mas, quando o rei entrou para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial. Esse rei, né, chama em cima da hora e não quer que bote uma roupa. Estranho, né, cara? E perguntou-lhe: amigo, como você entrou aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Então o rei ordenou aos serventes: amarrem os pés e as mãos dele e atirem-no para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados, Amém. Senhor, nós te glorificamos e sabemos que essa parábola, Deus, é algo tão profundo, que só pelo Espírito para a gente compreender. E nós pedimos, Pai querido, que o Teu Espírito abra o entendimento de cada um de nós aqui. Que nós possamos, Deus amado, receber do alto a direção, o chamado, que o nosso peito possa aquecer nesta manhã. Em nome de Jesus nós oramos assim, Pai. Amém. Amém. Uma pessoa levanta a mão, por favor. Uma pessoa só. De que essa parábola está falando? Do reino dos céus. Mais uma, levanta a mão. Mais uma. Irmão Jorge, de que essa parábola está falando? Hã? Sabia, né? Está na minha mira. Amém. Amém. Aqui na aula de terça-feira, minha esposa falou: se tu me pergunta, tu ia ver só. Só faltou ela mesmo. Eu ia apanhar igual o Jorge. Bem, quem lê entenda o que o Espírito diz à igreja. Bem, gente, a gente ganha pouco, mas se diverte. Bem, a gente já passa entendendo que é uma parábola, ou seja,
Uma parábola é algo que Cristo está contando que não necessariamente é algo verídico, ok? Você está exemplificando, você está trazendo um exemplo de algo, falando coisas espirituais através de uma história. Jesus falava muito por história. História é algo que ajuda muitas pessoas a compreenderem, né? E aqui, eu já vou dar para vocês, Jesus está falando dos judeus. Jesus está falando que ele fez a festa, ele preparou a festa de casamento. Quem era? Né? É o reino dele que foi aberto para que eles entrassem, e eles recusaram. Ele enviou os servos dele para chamar. Quem são esses servos? São os profetas. São os homens que vieram chamando o povo para entrar, e eles não quiseram. E Jesus aqui está confrontando quem? Os judeus. O tempo todo os judeus mataram os profetas, os judeus perseguiram o profeta, se afastaram de Deus, nunca quiseram. E Jesus, você está pensando que Jesus entra na história aqui no Novo Testamento? Não, Jesus entrou na história desde o princípio. Ele está sendo profetizado. Por isso que os judeus, eles quando olhavam para Jesus, recebiam a salvação, né, por aquele Messias que viria. Nós olhamos para Jesus e recebemos a salvação mediante o arrependimento e fé nele, pelo Jesus que já veio. Só que os judeus entenderam que era guardando a lei, era fazendo rituais, cerimônias que eles seriam salvos. Ok? Eles entenderam isso. Não, a gente vai ser salvo, e isso acontece comigo e com você. A gente entra na presença do Senhor pela fé, né? Pelo chamado, pela transformação, pelo arrependimento, pela regeneração, pelo novo nascimento. E nós não tínhamos feito nada, estávamos longe de Jesus, vivendo no pecado. E Ele estava lá, ó, trabalhando, morreu por nós. E a gente nem sabia disso, mas Ele morreu sem a gente saber. E um dia Ele envia os seus servos para te convidar para esse casamento. Às vezes um servo desse está no meio da rua. Às vezes um servo desse está no hospital. Às vezes um servo desse está dentro da sua casa. E Deus está te chamando. O Senhor está chamando, o Senhor está fazendo o convite. Agora, até quanto tempo a gente vai ficar como esses judeus ficaram? Com o coração duro, matando os profetas, se justificando. Gente, preste atenção. O genuíno evangelho, ele não é uma religião. E os judeus preferiam viver numa religião do que numa relação. Ok? Quando eu entro em Jesus, ou Jesus, melhor dizendo, o Espírito de Jesus entra em mim, porque esse é o selo do Espírito Santo, tudo que a gente faz não é mais por lei, por regras, com o objetivo de ganhar alguma coisa, porque tudo que nós tínhamos que ganhar já ganhamos, é a salvação. É a intimidade com Ele, é a relação com Ele, porque nós não merecíamos, e Deus mesmo assim veio a esse mundo e morreu por mim, por você. Em Romanos 5,20 ele diz, aonde abundou o pecado? Superabundou. Se você entrar numa relação com Jesus, de religião, vai ficar cansado. Vai ficar cansado. Algumas igrejas, vamos chamar de igrejas, alguns chamam de seitas, mas igrejas, eles pregam que você tem que guardar o sábado, né? Você tem que guardar de 6 da tarde na sexta-feira até as 6 da tarde no sábado. E assim eles não trabalham sábado, né? São os adventistas. E eu já tenho que estar até falando disso na aula, porque para eles, a lei moral, que é uma lei que a gente tem que estar submissa, ainda que não nos condena, contempla o sábado. Não trabalharás no sábado. Não está lá nos 10 mandamentos? Ou não? Mas por que a gente então não guarda o sábado e eles estão certos? Porque Jesus disse que o homem foi criado por causa do sábado e não o sábado por causa do homem. Aliás, o sábado foi criado para o homem e não o homem por causa de sábado, né?
É um dia de descanso. No Oriente Médio, o final de semana é sexta e sábado. O primeiro dia da semana lá é domingo. Você sabia que domingo é o primeiro dia da semana no Brasil também? Mas ninguém trabalha no primeiro dia da semana. O primeiro dia da semana aqui a gente descansa. Lá no Oriente Médio, o primeiro dia da semana é dia de trabalho. O final de semana deles é sexta e sábado. O primeiro dia da semana é dia de trabalho. Os judeus não podiam, os cristãos não podiam cultuar no templo domingo. Jesus, quando morre e ressuscita, ele ressuscita domingo. O Apocalipse, quando recebe a revelação de João, é que dia? Primeiro dia da semana? Domingo. O Pentecoste, quando acontece, que dia que acontece? Primeiro domingo, primeiro dia da semana. Quando Paulo fala para os irmãos separarem uma oferta para ele levar lá para os crentes da Judéia, ele diz, no primeiro dia da semana. Então os cristãos primitivos, desde o início, adoravam domingo. Ok? Por quê? Porque a religião te dá um dia. Quando você lê capítulo 14 de Romanos, ele vai dizer, quem guarda os dias para o Senhor o guarda. Quem não guarda, para o Senhor também não guarda. Entendeu? Cada um tenha fixo na sua cabeça, através da sua fé, o que ele faz para Deus. Mas eu não posso condenar quem não guarda. E aí lá em Hebreus, se você abrir comigo Hebreus, ele vai dizer que resta um descanso, né? Resta um descanso. Aí vocês estão pensando que, eu vou voltar aqui rapidinho. Capítulo 4. Aqui esse sábado, é o sábado que Deus quer que a gente guarde. O sábado é quando a gente descansa das nossas obras. Que obras são essas, Marcos? Que obras são essas, Regina? Que obras são essas, Luciano? Deus quer que a gente descanse das nossas obras para entrar no descanso dele. Que obras são essas? A obra de tentar ser aceito por Deus pelos nossos méritos. A obra de tentar receber o favor de Deus pelo que eu faço. É a obra de eu tentar agradar a Deus por aquilo que eu tento ser. Essa é a minha obra. Deus quer que você descanse disso. Você não vai conseguir, ainda que você seja perfeito, até o que a gente faz de bom para ajudar o próximo, diz Isaías, que é por orgulho próprio, para eu ser aplaudido. E diz que quando eu faço isso, a minha justiça é o quê? Trapo de imundície. Porque eu faço, tá vendo aí? Eu fiz. Já viu aqueles caras assim? Aí, toma aí. Tá vendo aí? Meu irmão, ajudo mesmo. Eu ajudo mesmo. Ajudo todo mundo. Sou um cara muito bom. Lá no coração, lá no íntimo, tem orgulho, ego. Eu fiz para mim. Você sabe o que é fazer as coisas para a glória de Deus? Você faz as coisas na sua vida para a glória de Deus ou para ser aplaudido? Sabe que Deus não divide a glória dele com ninguém. Com ninguém. Veja o que você está fazendo. Lavar a igreja, limpar a igreja, varrer a igreja, arrumar, fazer um evento. Veja para quem você está fazendo. Tocar no louvor, para quem você está fazendo. Ou para quê? É para a glória de Deus ou para a glória de si mesmo. Eu tenho muito medo de subir aqui para que meu coração, olha como é que eu prego bem, né? Eu odeio quando alguém, odeio mesmo, quando alguém fala, o senhor prega muito bem. Eu odeio isso. Eu gosto quando fala assim, olha, aquela palavra mudou minha vida. Ai, glória a Deus, fui usado, fui um instrumento por Deus. Quem prega bem, meu irmão, é orador, entendeu? É coaching, esses caras pregam bem. Eu não sou chamado para pregar bem. Eu sou chamado para que Deus possa me usar como canal para a tua vida. Não fala que eu prego bem, não, nunca mais na sua vida. Obrigado. Não fala nada. Capítulo 4, olha o que diz lá. A entrada no descanso de Deus pela fé. Portanto, visto que nos foi deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, tenhamos cuidado para não parecer que algum de vocês deixou de alcançá-la. Porque também a nós foram anunciadas boas novas, exatamente como aconteceu com eles. Mas a palavra que eles ouviram não lhe trouxe proveito, porque não foram unidos por meio da fé. Como aqueles que a ouviram. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso conforme Deus disse. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso.
Ele disse isso mesmo que as obras já estivessem concluído desde a fundação do mundo. Porque em certo lugar, assim disse a respeito do sétimo dia. O que é o sétimo dia? Sábado, né? No sétimo dia, Deus descansou de todas as obras que tinha feito. E novamente no mesmo lugar, não entrarão no meu descanso. Visto, portanto, que resta entrarem alguns naquele descanso, e que por causa da desobediência não entraram aqueles aos quais anteriormente foram anunciadas boas novas, de novo determina certo dia. Hoje, falando por Davi, muito tempo depois, segundo antes tinha sido declarado. Hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o seu coração. Ora, se Josué tivesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. Portanto, resta um repouso, diga para mim, um repouso sabático. Portanto, resta um repouso sabático, de sábado, para o povo de Deus. Porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus descansou das suas no sétimo dia. Então, o sábado que Deus quer que eu guarde hoje não é simplesmente descansar fisicamente do meu trabalho durante a semana. Isso é bom, o sábado foi feito por causa do homem, ok? Para ele descansar, para ele relaxar, adorar a Deus nesse dia, buscar a Deus. Mas esse povo lá no Antigo Testamento, presta atenção, eles não tinham o Espírito Santo. O Espírito Santo no Antigo Testamento era seletivo. Ele escolhia um, habitava, saía, ia. Quando o Espírito Santo é derramado na nova aliança, agora nós recebemos o Espírito Santo o tempo todo está conosco, ele nos aviva, aonde a gente vai, a gente entende que somos dele, temos uma vida ímpar com ele, temos sede da palavra dele, temos sede de ouvir, de orar, nós buscamos socorro nele, somos uma nova criatura, mudamos, nossa vida está com ele agora, escondida nele. Não preciso mais de lei, faça isso, faça aquilo. Para quem não tem o Espírito Santo, guarda dia de festa. Isso é para quem não tem o Espírito Santo, para trazer à memória coisas que só são trazidas quando são repetidas. Por exemplo, o Natal para a gente não precisa ser só no dia 24, porque todos os dias para quem é cristão é Natal. Porque a gente tem Jesus, a gente se lembra dele o tempo todo, a gente está submisso a ele, a gente é servo dele. O dia inteiro a gente está ligado nele, nas coisas dele, nas coisas do alto. Quem nasceu de novo, a mente está de Cristo. Não tem como eu domingo assistir um culto e esquecer de Jesus a semana inteira e voltar outro domingo, porque ele estará conosco todos os dias. A gente sente isso experiencialmente. Seja numa sala de aula, a gente sente que a gente é diferente, que a gente tem um espírito dentro da gente, que a gente não pode se coadunar com tudo que fazem ali. Seja no trabalho, em qualquer lugar, a gente sabe que nós somos o templo do Espírito Santo. Nós estamos ali representando o corpo de Cristo. Aonde a gente estiver, não precisamos mais de festas, de sábados, dessas coisas, porque entramos num descanso. E esse descanso que ele está falando não é um descanso literal de dias, ainda que seja bom para o nosso físico. O descanso que ele está falando é descansar das minhas obras. De eu tentar ser aceito por Deus, de eu tentar ganhar o favor de Deus pelas minhas obras. Hoje, as minhas obras, o meu bom caminhar, a minha vida de santidade, são expressões de gratidão a Deus. Porque também eu não consigo mais fazer o que eu fazia antes. Então não é muita força para a gente, porque a gente já não quer mais aquilo, a gente quer outra vida. Ainda que alguns, quando enfraquecem, a carne começa a pular. Mas o Espírito luta contra a carne. Vocês estão entendendo qual é o sábado que Deus oferece para mim e para você? E ele diz lá no finalzinho, ora, se Josué tivesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito do outro dia. Portanto, resta um repouso sabático para o povo de Deus. Porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus descansou das suas. Gente, isso aqui é espiritual. Se você não tiver mente espiritual, se você não tiver o Espírito Santo, você não vai entender o que eu estou falando. Porque isso é espiritual.
Isso é espiritual. Você não entende. O homem natural não entende as coisas do Espírito de Deus. E quando aquele rei convida para o casamento, está fazendo uma analogia do convite de Jesus para a entrada no reino dele, para esse descanso, para essa vida nele. E aí os certinhos não vieram, a classe média, baixa, alta não entrou. Não quis Jesus. Aí Deus foi para onde? Mandou ir para onde? Para as prostitutas, para os aleijados, para os maconheiros, para os viciados, para os LGBTs, para todos eles. Vai lá e chama. Porque aqueles que ele convidou tinha que arar o campo, porque ele comprou uma terra maravilhosa. E outra parábola complementa essa, né? O outro estava fazendo o quê? Casando o filho dele também, não dá para ir. Cada um se desculpou. Mas aqui Jesus vai falar, vai lá e chama os párias da sociedade. Prega para os párias da sociedade. Prega para aquele que ninguém quer. Eu quero a minha casa cheia. É Deus falando para mim e para você. Agora, o evangelho é para todos. Tem um ditado que diz assim, se Deus dependesse dos bonzinhos, o reino de Deus estava vazio. Aí quando você vem, é sempre um ex alguma coisa, né? Eu sou um ex. Sou um ex. Você é um ex. Todos nós somos ex. Ex-rebeldes. Ex-rebeldes que não queria fazer a vontade de Deus. Então esse é o convite. Esse é o convite. E ele vai dizer assim, que... Pulei aqui, perdão. E ele vai dizer que resta um descanso para os filhos de Deus. E ele diz, hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o seu... Gente, é hoje. Ah, quando eu tiver 40 anos eu aceito Jesus. É hoje. É hoje. Escuta de novo. Hoje, se ouvirem a sua voz, não endureça o coração. Deus está falando contigo. Se Deus está falando contigo, não endurece esse coração. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque você não tem certeza se tu vai sair dali, não vai ter uma bala perdida. A minha esposa, há pouco tempo, saiu daqui da igreja meio-dia, foi pegar um ônibus aqui em frente a essa clínica Guanabara. Um carro passou, deu um tiro que ela sentiu passar assim um projétil, ó, pium, bateu na parede e caiu assim. Você não tem certeza se tu vai chegar vivo em casa hoje. Você não pode bater. A única certeza que você tem é que vai ouvir o Roberto Carlos no final do ano na Globo. Brincadeira. Você não tem certeza. E isso me desespera. É por isso que ele fala aqui, hoje, se ouvirem a sua voz, não endureça o coração. Isso não é prepotência, não. Ah, você está dizendo que você é salvo e eu não sou? Não, a oferta está para todo mundo. A boda está sendo convidado. Vem, pô. Isso não é eu recebi o convite e aceitei. E você tem rejeitado. Essa só é a diferença. Não tem ninguém melhor do que ninguém aqui. Um recebe o convite e diz, ok. E o outro diz... Não, ainda não. Gente, presta atenção no que eu vou falar para vocês. Eu queria ter ouvido esse convite com 12 anos. Eu ouvi esse convite com 24. Ainda deu para fazer bastante coisa. Mas eu queria ter ouvido com 12 anos. Porque o convite é algo sensacional. Eu, quando sou convidado para um casamento, eu entro no casamento. Recebi o convite, fui para a festa. Chego lá na festa, eu faço o quê? Como? É o convidado principal? Lá na festa eu faço o quê? Está tudo pronto. A obra está concluída. Eu só como. O que quer dizer? Que quando eu entro na presença de Deus... Ele vai providenciar o meu alimento espiritual, que é a palavra dele. Ele vai me dar força para vencer aquilo que foi invencível para mim até agora. Ele vai, inclusive, Romanos 5 vai dizer que ele derrama o amor dele no nosso coração.
Eu não amava, queria mais era matar, eu queria mais que morresse. E Deus derrama um amor por mim, começa a sentir um afeto por aquele que era desafetuoso para mim. Eu começo a sentir misericórdia de quem eu nunca senti. Eu começo a brigar comigo mesmo, de Senhor, como é que eu sou ruim? Me ajuda. Eu começo a querer melhorar. Eu começo a querer... Olha, vocês não têm ideia como eu e minha esposa éramos ciumentos. Éramos muito ciumentos. Minha esposa, uma vez eu saí pela casa, ela pegou a grade grávida. Vai meter galhada em mim! Tu vai galinhar. Vai galinhar. Vai galinhar! E eu, se eu estivesse no ônibus, eu ficava olhando no olho dela. Tá olhando pra quê? Tá olhando por quê? Tá olhando por quê? Tá olhando por quê? Cai por quê? Tu tá olhando? Não, tu olhou, pô. Aí acabou, meu irmão. Uma vez eu no buffet, aí um amigo meu foi e deu um salgado pra ela. A gente fazia segurança em buffets, aí deu um salgado pra ela. Por que a gente deu salgado? E outra coisa, a partir de hoje você não beija ninguém no rosto. Homem não beija a mulher no rosto. Ela não podia beijar ninguém no rosto, porque homem não beija a mulher no rosto. Botou. Entendeu? Gente, era um inferno na nossa vida. Não tinha uma festa que nós íamos, que não chegava em casa, o pau estava comendo. Só não havia agressão física, graças a Deus, nunca tive problema com isso. Mas era grito, era berraria, era palavra. O homem tem um dom de ferir a alma da mulher. Aí a mulher não sabe o que fazer, começa... Não é assim? O homem vai assim, ó, pá, machuca. E a mulher vai e desperneia, porque não aguenta. É ou não é? Só não começa assim, né? Hã? É, mas é assim mesmo. Não começa com a ideia. Gente, presta atenção. Não, o Davi conheceu o Evangelho novo, graças a Deus. O Davi era o cara que eu falei, isso aí vai ser também duro pra caramba. Daqui a pouco tô vendo o Davi lá quebrantadaço, a mulher gritando no ouvido dele lá, a vizinha loura, né? E ele, calma, eu vou tirar o carro. Eu falei, pô, esse cara mudou mesmo. Só Deus. Entendeu? Então, gente, quando a gente conheceu o Evangelho, acabou isso. Ou você está numa relação que você confia, ou chama de não confio. Sabe o que eu estou dizendo para você? Eu não confio em você. Você não é mulher de Deus. Você é uma vagabunda. Eu não tenho medo de tu me trair. É isso que eu estou dizendo. E a mulher dizendo para o homem, tu é safado. Eu não confio em você. Tu não é homem de Deus nenhum. Seu canalha. Eu não tenho paz no coração quando tu sai. É isso que eu estou dizendo para o meu marido. As coisas velhas... Eis que tudo se fez, as coisas velhas, eis que tudo se fez, a não ser se não fez mesmo. Agora, quando fez, o Espírito Santo gera paz. O Senhor transforma. Sabe por quê? Eu não preciso mais da minha esposa para me policiar. Aonde eu tiver, o Espírito Santo está ali, a convicção de pecado está no meu coração. Eu não quero mais entristecer o meu Deus, não é mais só... O negócio não é só ela agora. Eu não quero entristecer o meu Deus. E a coisa vai acontecendo naturalmente. A relação fica boa demais da conta, né? Porque antes a gente dividia as atrações físicas, né? Era com a esposa, com a namorada, mas tu funila tudo na tua esposa agora, ó, bomba todas as áreas da tua vida relacional com a mulher. E agora tu não está mais dividindo. Você olha para tua esposa agora, você quer construir algo com ela. Você quer construir, que ela, um fortalece o outro, um se une ao outro. Então, quando o Evangelho entra, ele muda todas as áreas da tua vida. Esse é o convite, meu irmão. Esse é o convite para você que talvez não tenha entrado ainda. Jesus morreu na cruz para te perdoar. Ele cumpriu a lei todinha, tudo que Deus exigia de um homem. E o homem nunca conseguiu alcançar. Jesus foi lá, cumpriu ipsis literis, ponta a ponta.
Depois ele se entregou no nosso lugar para dizer, eu cumpri no lugar deles e vou morrer o que eles não cumpriram. E morre. E agora ele oferece essa festa para mim e para você. Oferece. Vem para minha boda. Vem, entra. Mas não entra como religião, não. Me coloca em primeiro lugar na sua vida. Me coloca. Me coloca em primeiro lugar. Sai de religião. A gente vai ter o cara que é missionário aqui, né? Então, quem tem chamado, Deus vai direcionar, seja aqui, seja outra igreja. Nem todo mundo tem chamado para ser missionário. Eu não posso denegrir quem não tem esse chamado, porque não tem. Assim, quem tem chamado para visitar os hospitais, quem tem chamado para visitar os enfermos, pô, tem gente que não pode ver sangue, desmaia. Então, cada um, Deus chama de uma maneira diferente. Não olha para o teu irmão agora jogando obra na cabeça dele, porque todas as obras dele, Jesus já cumpriu. O que a gente faz agora é chamado, é responsabilidade, é amor, é expressão de gratidão a Deus. Eu não preciso fazer mais nada para agradar meu Deus. Só tem uma coisa que agrada a Deus, a fé no Filho dele. Sem fé é impossível agradar a Deus. A fé no que o Filho dele fez. Só isso agrada a Deus. Ah, mas eu não tenho que deixar essa mesa aqui brilhando. Só se for por gratidão e por amor a Ele. Não para ganhar a salvação nem o favor dele. Nada que você faz. O descanso é esse. Entra nesse descanso das suas obras. Assim como Ele descansou da dele no 7º dia. Para de tentar agradar a Deus com seus méritos. A não ser se for como expressão de gratidão. E não para ganhar a salvação. E não para dizer que é um bom religioso. E não para dizer que é um bom cidadão. Faz como expressão de amor. Como expressão de gratidão. Entra no descanso dele. Eu já entrei nesse sábado maravilhoso. Que não dura só 24 horas não. Dura enquanto eu viver. Ele é eternidade. Esse sábado. Você conseguiu entender isso? Se você entendeu, foi porque o Espírito Santo abriu o teu entendimento. Se você não entendeu isso, você vai continuar achando que tem que ir para a igreja, porque é na igreja, Deus vai me castigar se eu não for para a igreja, e isso, vai continuar na lei, vai continuar em obras. Dizem que se a gente não pregar a verdadeira graça de Deus, uma igreja retorna ao legalismo em 30 anos. Tem que estar sempre pregando isso. O que eu faço é por amor de Deus. Se eu deixar de fazer, não vai abalar a minha salvação. Você consegue entender isso? Se eu faço, é para a glória de Deus. Se eu não faço, também é para a glória de Deus. Nada poderá me separar do amor de Deus. Nada é nada. Mas a gente não está dizendo que vai fazer isso de propósito, porque aquele que tem o Espírito de Deus, o Espírito de Deus move. O Espírito de Deus impulsiona. O Espírito de Deus leva. O Espírito de Deus desperta. Deu para vocês entenderem? Vem para esse casamento. Eu não sei se você entrou hoje aqui e ainda não entrou nesse casamento. E eu tenho que pregar isso, porque tem gente que está dentro da igreja há 20 anos e ainda não entrou nesse sábado. Tem gente que está 20 anos dentro da igreja e não entrou nesse sábado. Você já entrou nesse sábado? Perguntar quem está me assistindo em casa aí hoje. Você já entrou nesse sábado? No descanso das suas obras com Deus? A justificação, a gente é declarado justo pela fé na justiça de Deus. E a justiça de Deus não são os bons comportamentos. É que Ele enviou o Filho dele para se tornar a nossa justiça. Ai, se eu não subir o monte e não ficar lá até de manhã, minha bênção não vem. Não, a Bíblia não manda você subir monte. A Bíblia manda você entrar no quarto, orar em secreto, que teu pai que vem em secreto, vê em secreto, te abençoará. Ah, mas eu quero ir no monte. Vai, não tem problema, não é pecado. Só não bota o monte como ponto sine qua non onde Deus te atende. Pode ir, eu também vou, já fui várias vezes. Mas não bota a doutrina do monte. Só no monte Deus me ouve. Não, Deus te ouve no quarto. Entra no quarto, fecha a porta, teu pai te vem em secreto, vai te obedecer. Está vendo como é difícil a gente ficar na palavra? Porque a gente quer fazer alguma coisa para chamar a atenção de Deus. E é subir no monte que eu chamo a atenção. Não, é o coração humilde e quebrantado que Ele não rejeita em lugar nenhum. Amém. Glória a Deus. Ou seja, até no teu banheiro, teu coração estiver contrito e quebrantado, você humilhado, Ele não te rejeita.
Agora, se você quiser subir o monte, pode subir o monte, não tem problema, não é pecado, não vai perder a salvação também não. Mas não bota a doutrina do monte, que só no monte Deus te ouve. Quer guardar o sábado? Guarda o sábado para o Senhor. Mas quem não guarda, não julga não, porque essa pessoa julga todos os dias são santos para mim, porque todos os dias eu estou com o Senhor, todo dia para mim é dia de Cristo. Mas eu já entrei num sábado maravilhoso. Esse sábado eu entrei e descansei das minhas obras, assim como ele descansou dele no 7º dia. É paz, gente. Evangelho é paz. Evangelho é alegria. Evangelho é o Espírito Santo derramado dentro do teu coração, trazendo você a uma posição de enxergar o que você não enxergava antes. Eu era cego, hoje vejo. Amém? Esse é o Evangelho. E para a gente terminar, Romanos 5:20. Romanos 5:20. A lei veio para que aumentasse a ofensa. Então qual foi a finalidade da lei? Qual foi a finalidade da lei? Para aumentar? Quando eu olho lá, não adulterarás, eu adultero, isso me... Caramba! Eu estou adulterando, eu sou pecador. A lei é para isso. Para avultar o pecado, para aumentar o pecado. Paulo disse assim, eu era perfeito, mas quando eu li na lei, não cobiçarás, lá em Romanos 7:7, quando eu li na lei, não cobiçarás, ali eu vi que eu era pecador. A lei serve para nos mostrar que somos pecadores, não para nos salvar. Ela só avulta o pecado, ela só mostra o pecado. A lei veio para que aumentasse a ofensa, mas aonde aumentou o pecado, ou abundou o pecado, superabundou a graça de Deus, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também a graça do Senhor, esse favor, esse convite, o que Ele fez na cruz por você, assim também a graça reinasse pela justiça, que conduz à vida eterna por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Aonde abundou o pecado? Aonde abundou o pecado na tua vida? Foi aborto, foi traição, adultério, mentira, roubo. O que mais? Está tudo lá na lei, né? Tudo que eu estou falando aqui é lei moral, está lá. Roubo, não roubarás. Mentira, não mentirás. Aborto, não matarás. Não adulterarás. Ira. Gente, aonde abundou o pecado na sua vida? Cobiça. Ah, o vizinho tem, eu quero ter, todo mundo tem, eu não tenho. Está vendo? Ele tem, eu não tenho. Cobiça. Aonde abundou o pecado na sua vida? Não terás outros deuses. Quantos deuses você já teve? Não se curvarás a imagem nenhuma. Quantas imagens você já se curvou? Aonde abundou o pecado na sua vida? Quero dizer para você que ali superabundou a graça do Senhor. Se você hoje olhar para Ele, se arrepender desse pecado, pedir perdão a Ele, confessá-lo como o único Senhor e Salvador da tua vida, todos os teus pecados serão perdoados. Mas assim, pastor? Assim não. Uma pessoa teve que ser moído na cruz para isso acontecer na tua vida. Não foi de graça, não. Ele tomou o teu lugar. Você merecia estar lá, mas Ele foi no teu lugar. Não foi, mas é só assim crer nele? É. Esse é o problema da religião, porque ela tem que fazer alguma coisa. E Jesus disse, não, é crendo, é pela fé. É crendo no que eu fiz por você. Eu cumpri toda a lei, eu fiz tudo. Eu morri no teu lugar. O preço foi muito alto, não foi de graça, não. E agora, como selados com o Espírito Santo, eu olho para a lei e digo, eu concordo, essa lei é boa, mas a minha carne estava enferma. Mas agora o Espírito Santo em mim vai me ajudar a andar nela. E ainda que eu errar, eu tenho um advogado que é Cristo. Amém? Esse é o Evangelho, não é religião, é Evangelho. Simples, puro, sem balangandango, sem enfeite. Jesus morreu por você, por todos os seus pecados. Creia nele, se arrependa, coloca a tua fé nele. Entra no descanso dele. Para de tentar agradar a Deus com as tuas obras. Elas são trapo de imundícia. Elas só vão ser agradáveis depois que tu passa pela cruz. Depois que tu se arrepende e nasce de novo. Amém?
Vamos ficar de pé em nome de Jesus? Pedir alguém para dedilhar aqui.